querido, tudo bem? Espero que estejam todos bem. A paz do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento trazer uma mensagem da palavra do Senhor para o teu coração, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse quem adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Queridos, aqui o apóstolo Paulo estava em Atenas, na Grécia, e como a própria Bíblia nos ensina, ele falava sobre Cristo e a ressurreição. E aqueles homens não estavam entendendo. Alguns falavam: olha, o que está falando esse tagarela? Outros diziam: deve estar pregando deuses estrangeiros, porque ele pregava Jesus a quem eles não conheciam. Mas Paulo também, quando foi levado ao Areópago por aqueles homens, ele percebeu que em meio a todos aqueles deuses nomeados, cada um no seu altar, ele encontrou um altar vazio. Naquele altar vazio estava escrito no rodapé: ao Deus desconhecido. E aí ele falou: é deste Deus que eu quero falar. Queridos, eu quero também falar deste Deus desconhecido. Sabe por quê? Porque em meio a tantas igrejas, em meio a tanta gente pregando a palavra, falando-se do amor de Cristo, ele ainda continua sendo um Deus desconhecido para muitos. Se nós olharmos para a nossa volta, nós vamos ver muitas igrejas lotadas, porém de pessoas vazias. Pessoas que vão às igrejas porque estão buscando por algo,
não estão buscando pelo Criador, não estão buscando conhecer ao Senhor, não estão buscando conhecer a Cristo e saber a obra que Ele realizou pelas nossas vidas. Mas eles estão indo na igreja porque eles estão buscando por alguma coisa. Eles estão querendo algo da parte de Deus que eles não conseguem com os homens. Então precisam de um milagre, precisam de uma cura, precisa de várias coisas. A pessoa precisa de um emprego. Ela procura uma igreja, ela leva um currículo, ela pede para que o obreiro daquela igreja ore por ela, que aquele obreiro unja aquele currículo, porque ela vai levar numa empresa. Enquanto esse currículo estiver na mão dessa pessoa e ela não recebeu uma resposta sobre aquilo que ela tem buscado, essa pessoa muitas vezes continua indo na igreja, até o momento em que ela conseguiu o emprego tão sonhado. Aí ela vai acabar se afastando, porque ela vai dizer, olha, eu não tenho mais tempo para ir à igreja, eu trabalho muito, eu saio muito cedo de casa, eu volto muito tarde. Por isso, eu acabo afirmando que o nosso Deus ainda é desconhecido de muita gente. Muitas vezes acontecem de pessoas, eu mesmo já fui procurado, pessoa que veio falar comigo e disse assim, pastor, eu preciso segunda-feira passar por uma entrevista, ora pela minha vida. Esta pessoa estava frequentando a igreja já há algum tempo. Nós oramos no final do culto, chamei um obreiro, oramos, ungimos aquela pessoa. E essa pessoa no dia seguinte foi fazer a sua entrevista e pelo que eu entendi ela passou na entrevista e foi admitida pela empresa. Depois de tudo isso acontecido, muito poucas vezes ela voltou à igreja. Ela não voltou nem ao menos para pedir, pastor, eu quero agradecer pela bênção que eu alcancei através da oração desta igreja. Nem isso a pessoa fez. Então a gente vê que é um Deus desconhecido realmente. É um Deus que na ideia dessas pessoas só serve para as coisas materiais. Não é um Deus em que nós estejamos agradecidos a Ele pelas coisas que Ele faz. Olha o que aconteceu lá no livro de Mateus, onde Jesus cura 10 leprosos. Você lembra quantos leprosos voltaram para agradecer? Apenas um. E isso acontece nos dias de hoje com a maior naturalidade. Uma outra coisa que eu queria falar também, que está dentro desse tema que eu li, é sobre a idolatria. O povo no nosso tempo agora estão adorando aos deuses errados. Ou seja, eles estão transformando suas coisas, seus pertences, seus bens em deuses, os quais eles adoram. A idolatria é algo comparado na Bíblia à feitiçaria, ao pecado de feitiçaria, e mesmo assim as pessoas continuam, porque quando se fala em idolatria, a primeira coisa que vem no coração das pessoas é que a pessoa está adorando algum santo, uma imagem de barro feita pelas mãos dos homens. Mas a idolatria não é só isso. Tem pessoas que adoram o carro que tem pessoas que adoram a sua casa, tem pessoas que adoram os seus filhos, a sua esposa, seu marido, adoram o seu trabalho. Eu acho que tudo isso que eu falei é digno de que nós prestemos muita atenção. Um carro que o Senhor me concedeu comprar é um patrimônio e eu preciso zelar por aquilo ali. Mas zelar pelo patrimônio não é adorar o patrimônio. Os meus filhos são herança do Senhor, são bênçãos na minha vida. Eu preciso amar os meus filhos, eu preciso educar os meus filhos, eu preciso fazer com que os meus filhos caminhem na presença do Senhor, mas eu não posso adorar os meus filhos. A esposa que o Senhor colocou no meu caminho, a quem eu conheci há muitos anos atrás, nos conhecemos, nos amamos, entendemos que havia uma afinidade entre nós, casamos, estamos casados hoje há mais de 40 anos. Mas essa esposa não pode ser um objeto de adoração minha. Não pode ser um objeto de idolatria. Ela tem que ser amada, respeitada, cuidada. Eu tenho a obrigação de fazê-la feliz, mas eu não posso adorar a minha esposa como se adora a Deus. E o que está acontecendo nos dias atuais? É isso que o povo está perdendo. Está perdendo a essência da adoração, mas a essência da adoração a Deus. Então, ganhando a essência da adoração às coisas desse mundo. Eu, por exemplo, costumo falar de um amigo muito querido. Esse amigo, ele
é daquele tipo de pessoa que ele é muito zeloso com as coisas que ele tem. Mas uma vez nós estávamos trabalhando e ele fez uma coisa que eu achei muito curiosa, achei engraçado, até não fiz nenhum comentário com ele, justamente para que ele não ficasse chateado. Mas um dia, numa segunda-feira, nós estávamos no local de trabalho e de repente o tempo, no período da tarde, deu aquela virada, ficou aquele tempo escuro, prometendo uma chuva fortíssima. Do nosso local de trabalho até a casa dele, era uma distância razoável. E ele, naquele dia, quando ele viu à tarde que havia mudado o tempo, fez aquela mudança para a chuva, ele falou assim: olha, o tempo promete uma chuva muito forte. Vou te falar a verdade, eu vim de bicicleta. Eu pensei que ele ia falar, vou me molhar, vou me dar mal. Ele falou, não, dei sorte. Quando ele falou, dei sorte, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com aquilo. E aí veio a pergunta, por que você deu sorte? Ele falou, pensa, ontem, domingo, à tarde, peguei meu carro, tirei da minha garagem, coloquei na minha calçada, lavei ele todo por fora, passei pretinho nos pneus, passei aspirador por dentro, deixei o carro limpinho, perfumado e esse carro está guardado na minha garagem coberta. Já pensou se eu tenho vindo para cá hoje com esse tempo? Meu carro ia ficar todo sujo. Eu olhei para ele e falei, prefiro não comentar. Eu achei até engraçada a maneira como ele falou, mas é a realidade. Queridos, quando você deixa um carro na garagem para que você, num dia de chuva, para você não sujar, isso só posso chamar de uma coisa, isso é idolatria. Isso é idolatrar um bem. Claro que você tem que cuidar do bem que você conquistou. Aquilo ali custou dinheiro, mas espera um pouquinho. Aquilo custou dinheiro, mas não pode ser mais valoroso do que a minha vida. Não pode ser mais valoroso do que eu ter o bem-estar de ir e voltar, independente de chuva, de lama, de rua, de terra, não importa. Claro, quando você vai com o seu veículo num lugar e você percebe que ali é perigoso, você até passar, você vai desviar do caminho. Talvez você até aguarde a chuva melhorar para você passar num lugar que pode causar algum dano ao teu carro. Mas peraí, eu vou deixar meu carro na garagem, vou eu sair na chuva para que o carro não fique sujo? Ah, desculpa, não dá. É o tipo da coisa que infelizmente não dá. A gente precisa largar disso. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que infelizmente até dentro das nossas igrejas existem coisas parecidas. Dentro das nossas igrejas tem pessoas que muitas vezes num dia determinado no mês ele usa alguma coisa que vai ter na televisão para justificar que ele não vem para a igreja. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava num dia de quinta-feira conversando com alguns irmãos da igreja e nós estávamos combinando alguma coisa para domingo e nisso um dos irmãos falou, olha, domingo infelizmente eu não vou poder vir para a igreja. Aí eu curioso perguntei, mas o que houve? Você vai viajar? Tem alguma coisa? Não, que domingo tem o Oscar. Eu falei, como assim? Domingo é a entrega do Oscar e esse irmão falava inglês. Então ele gostava de assistir o Oscar para poder interpretar, porque ele assistia muitas vezes num canal, não sei se era algum canal estrangeiro, que ele via nessas TV por assinatura, em que não tinha tradução. Então ele acompanhava a entrega do Oscar, tudo aquilo que era falado, porque ele era uma pessoa que falava, dominava essa língua, então ele gostava disso aí. Eu acho que não tem nada de errado nisso, mas ele deixou de vir para o culto e por causa da entrega do Oscar. Eu falei, mas pera um pouquinho, o Oscar não começa às 7 horas da noite, ele vai começar lá para as 11 horas, por que você não põe para gravar, se você tiver alguma dificuldade? Não, eu gosto de ver ao vivo, e eu não vou vir por causa disso. Quer dizer, a pessoa deu a justificativa de que não viria para a igreja naquele domingo por causa da entrega do Oscar. Ou seja, muitos de nós têm o hábito de arrumar uma desculpa para colocar diante daquele momento que você deveria estar na igreja adorando ao Senhor. Então, queridos, que nós possamos entender a palavra de Deus, ela tem que estar latente no nosso coração. Ela tem que estar dentro de nós de uma forma especial, nós não podemos abrir mão. Eu já falei de púlpito isso aqui, não se trata de orgulho disso que eu vou falar, mas nos anos que eu estou nesse ministério que Deus me colocou, eu nunca deixei de participar de uma ceia. Até mesmo num dia que foi muito difícil para mim, que eu passei o dia inteiro num hospital junto com a minha esposa, porque ela ficou muito ruim.
Eu vim para casa, deixei ela em casa 7 e pouco da noite, num domingo, porque ela não estava capacitada naquele momento de ficar sentada lá na igreja. Infelizmente ela estava passando um momento da saúde dela um pouco delicado. Eu a deixei em casa, troquei de roupa e falei, eu vou para a igreja, logo mais eu volto, você me espere, quero ver se até trago a ceia para você. Não me lembro se eu trouxe a ceia para ela ou se ela tomou num outro dia, mas eu fui para a ceia, eu não arrumei desculpa. Ah, não dá, estou cansado, passei o dia todo. Realmente passei, das 8 horas da manhã até 6h30 da tarde eu fiquei no hospital em Santos, junto com a minha esposa, porque ela estava passando por um momento delicado na sua saúde, estava sendo medicada, passando por um processo ali naquele momento, e eu não podia deixá-la. E de forma alguma eu deixei também de ir à igreja por causa disso. Então eu peço aos nossos irmãos, ao povo de Deus de uma forma geral, não abandone a igreja usando uma desculpa que hoje eu estou cansado, meus filhos hoje me deixaram cansado, eu tenho trabalhos em casa para fazer. Querido, trabalhos em casa você vai ter todos os dias. Seus filhos, enquanto forem crianças, todos os dias você precisa ter cuidado com eles. Teu esposo, tua esposa, enquanto vocês estiverem nessa terra, ali, vivendo junto, vão ter que ter cuidados uns com os outros. Então não justifica falar isso. Eu não vou para a igreja hoje porque eu estou cansado, meu marido me cansou, porque precisou fazer comida, precisou lavar roupa, arrumar casa, ou então o marido, eu tive que fazer isso ou aquilo que a minha esposa pediu, por isso eu não vou para a igreja. Não faça isso. Não deixe que estas coisas tirem você do caminho do Senhor. Leve seus filhos, não permitam que seus filhos também, pequenos, principalmente aqueles com quem vocês ainda têm um certo domínio, ficar na frente de uma televisão. Às vezes, traz a criança para a igreja, dá um celular na mão dele. Queridos, isso tudo acaba virando, porque a criança vai acabar adorando aquele celular. A criança vai acabar gostando daquilo e vai acabar desprezando a palavra de Deus. E a palavra nos ensina, lá no livro de Provérbios 22:6, ensina uma criança o caminho que deve andar, e mesmo depois que envelhecer, jamais se esquecerá dele. Pensa nisso, queridos. Eu quero estar orando com você nesse momento, para que em nome de Jesus a gente venha realmente abandonar essa questão da idolatria. Eu falo porque eu sou falho também. Eu tenho momentos na vida que, se eu não vigiar, eu acabo fazendo a coisa ao contrário do que a palavra de Deus me ensina. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre a vida de todos que estão ouvindo este vídeo, assistindo este vídeo neste momento. Que a tua bênção seja sobre cada um. Que cada um, Senhor, possa identificar aquilo que está causando problema na sua vida, toda idolatria, todo o apego nas coisas deste mundo, nas coisas materiais, que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. E que nós possamos ser, Pai querido, instrumentos para fazer a tua vontade. Que por onde passarmos, que a mão do Senhor esteja sobre nós, que tudo na nossa vida seja para a glória do teu nome. É o que eu te peço neste momento e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero pedir para você, antes de encerrar, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. É muito importante para que nós possamos crescer, para que nós possamos expandir a palavra de Deus. Que seja um dia especial na tua vida, que você seja ricamente abençoado, que o Senhor possa guardar a sua casa. É o que eu te peço neste momento, Senhor, guarda a casa dos meus irmãos. Um abraço a todos, fique na santa e gloriosa paz do Senhor, em nome de Jesus.